Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal! Sábado! Estamos aqui nesta noite de sábado ou em qualquer momento que você esteja assistindo a este nosso bate-papo, né? Nós queremos te abraçar, nós queremos te dar cheiros, te dar arroxo, né? E aqui estamos eu, Enzio Gomes, aqui da cidade de Cascavel, e também a nossa querida Marina Piatti, também aqui da cidade de Cascavel, para estudarmos as pérolas da Revista Espírita. E antes de passar para a Marina, fazer as suas saudações, quero abraçar a Silvia, quero abraçar o Délcio, que nos acolhe aqui nos estúdios virtuais da Web Rádio Cristo Consolador. E quero mais uma vez realmente abraçar você de qualquer lugar do Brasil, do mundo, que esteja assistindo o nosso programa. Marina, minha querida, como é que você está? Você sabia que tem gente lá do outro lado, lá na Europa, lá na Ásia, que assiste o nosso programa? Olha só, estamos ficando conhecido, Brasil. Olha só. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Muito bom ter vocês aqui de novo. Quero já fazer uma ressalva. Hoje, como a gente grava aqui cedo, eu acordei com rinite, então se eu ficar espirrando, é por isso, peço desculpas. Mas vamos estudar mais um pouquinho hoje. Perfeito. Hoje nós estamos gravando, geralmente nós gravamos, né, na manhã de quinta-feira, o programa vai aos sábados, né? E hoje aqui são quinta-feira, 7h08 da manhã. Então, eu ainda estou fazendo o download da alma. Eu já estou aqui, mas a minha alma está voltando ainda para o meu corpo. Tá bom, pessoal? Muito bem, vamos lá. Vamos estudar. Vamos mergulhar no pensamento do nosso querido codificador, do nosso querido Allan Kardec. Mas antes, né, como de praxe, inclusive tem a ver com o tema de hoje, né? Vamos orar. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos, eu, Marina, né, e aqueles que de casa pararam ali uma horinha para conhecer o pensamento do querido Mestre Lyonês Allan Kardec. Mestre, se estamos fazendo isso, é porque estamos com vontade de crescer, de evoluir, de nos aproximarmos de Ti. Eu te peço nesse momento, quando iniciamos os nossos estudos, que esteja conosco. Esteja sentado ao nosso lado, ouvindo as reflexões, inspirando a cada um de nós, no meu caso, no caso da Marina, que vamos daqui conversar um pouco sobre a prece, a falarmos o que é preciso falar. E aqueles que estão em casa, nos acompanhando nesse momento, pensando conosco, esteja ao lado dessas pessoas para que elas possam entender quanto isso aqui é real. Querido mestre, somos ainda tão infantis. Quantas vezes esquecemos essa verdade de que estás sempre conosco? Por isso te peço, permaneça mesmo em função da nossa ignorância ou da nossa falta de memória. Fica conosco, hoje e em todos os instantes. E acima de tudo, muito obrigado, querido mestre. Muito obrigado. Muito bem, Marina.
Vamos lá. Inclusive, antes de começar, deixa eu perguntar um negócio. Quando eu tava lendo, né, o texto antes, e antes mesmo de ler, eu olhei o título, daí eu fiquei pensandinho. Nesses últimos tempos deu aquele terremoto, né, tanto na Turquia quanto na Síria, e claramente muitas pessoas desencarnaram, infelizmente. E até dada, não sei se influencia, mas a religião diferente, as nossas preces, até rezar a gente reza diferente, né? Será que as nossas preces realmente surtiriam efeito, realmente ajudaria, mesmo a gente não sendo alguém próximo dessas pessoas que infelizmente desencarnaram nessa situação tão caótica, até mesmo para as pessoas que ficaram, né? Mas principalmente para quem desencarnou? Fez sentido? Sim, sim, claro que fez sentido. E Kardec ele vai ter todo um cuidado com essa questão, porque era um ponto polêmico, né? Inclusive defendido pelas religiões da época, as religiões estabelecidas na época, e apesar de que a doutrina espírita nunca se arvorou como uma religião para substituir as outras, sim. Por isso, inclusive em dezembro de 68, já ali perto do desencarne de Kardec, ele vai escrever um texto sobre isso, para deixar isso resolvido, de que o espiritismo nunca seria uma religião como as outras, né? No sentido filosófico, é a religião, porque é aquela que, de fato, raciocina, né? A fé dentro de algo muito concreto, algo muito palpável. Eu Não... lembrei, desculpa, só comentando no Mateuzinho, né, da fé raciocinada, quando você comentou isso. E havia que ele comentou nos outros estudos. Exatamente. O Mateuzinho não tá conosco porque ele está em processo de convalescência, né? Como comentamos no programa anterior, ele fez 2 cirurgias, né? Um procedimento, quer dizer, dividido, na verdade é uma cirurgia dividida em 2 etapas, e ele está em recuperação, está muito bem, não vai desencarnar, né? Pelo menos por enquanto, não dessa cirurgia. E aí, logo ele vai estar aqui com a gente e efetivo. Deixou de ser convidado para ser... E aí, o Kardec ele vai ter muito cuidado em relação a isso, esses atos que têm relação com as religiões institucionalizadas, mas que são fatos e atos da realidade do ser imortal, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, ele vai tratar da prece com muito carinho em diversos textos da Revista Espírita. Além do que, a prece ela está relacionada com a primeira lei natural, a primeira lei moral, perdão, que está no capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de adoração, né? Então, ele vai trazer um tópico só sobre a prece, e, inclusive, ele traz questões sobre isso. É útil orar pelos mortos? Né? Então, quem quiser dar uma olhada no que está lá, e aí a gente vê que ele tratou desse tema na Revista Espírita praticamente durante todo o tempo. Por quê? Vamos pegar um dos textos, que é aquele que nós escolhemos para conversar hoje, que é um texto que está no começo da Revista Espírita, ali no finalzinho do 2º ano, que é dezembro de 1859. Então, pessoal, pega aí o seu exemplar da Revista Espírita, e quem não tem o exemplar da Revista Espírita de 59, vai no Kardecpédia, vai aparecer aí, Revista Espírita 1859, aparece um menuzinho, vai até o final, dezembro, clica ali, e você vai ver que é o 2º tema do mês de dezembro. Efeitos da prece. Apesar do título colocar, Marina, como de modo assim mais genérico, de efeitos da prece, sim, ele aqui vai tratar especificamente deste ponto. Prece para os mortos. Para os mortos. Mas não seria pelos desencarnados? Eu não sei se você observou na leitura do texto, se você encontrou a palavra desencarnado. Achei não. Não tem. Ele só fala sofrimento dos mortos e coisas nesse sentido. Isso. Por quê? Porque Kardec, pelas pesquisas que eu fiz, dependendo da tradução, só existe em toda a obra kardeciana uma vez a palavra desencarnar. Nós é que adotamos essa palavra como sinônimo de morto. Oi? Pois é, bem isso que eu tava ficando, mas como que começou a ser usado então? Olha só. Assim, não é que a palavra esteja errada. Ela
ela é mal utilizada. Porque ela existe? Existe. Desencarnar é no sentido de não, né? Informado, desinformado. Quer dizer, você não está informado. Você não tem acesso à informação, certo? Então, pode ser. Você está desinformado, quer dizer, você não teve acesso à informação. É um não nesse sentido, um não de não ter, de não estar junto e não ter acesso. Quando você faz um bolo, né? O que é que você faz quando você quer tirar ele da forma, para ele não estar mais na forma? Você desinforma. Quer dizer, você tira da forma. Então, desencarnar é não ter acesso à carne. Sabe? É tirar a carne, você tira. Então, desencarnar... mas você errou, você falou é tirar da carne. Não, mas não é descarnar. Como desossar, tirar os ossos. É tirar da encarnação. Desencarnar é não estar mais ligado à encarnação. Morrer é só o corpo. Morrer é um processo biológico natural. Entendi. E quem passa pelo processo? O morto. Ponto. Acontece que na nossa crença comum, morrer é findar-se. Como nós não findamos, então diz assim, então a morte não cabe, a palavra morte. Vamos usar desencarnar. Porque findou a encarnação. Peraí. Eu falava sempre isso e o pessoal me batia. Até que Manuel Flamengo de Miranda psicografa um texto. Esse texto é publicado no livro Entre Duas Vidas. E ele vai ter um texto, um capítulo chamado Morrer e Desencarnar. Morrer. Passar pelo processo biológico da desagregação, você sai do corpo e não volta mais para ele. Porque quebrou. Desencarnar. Encerrar a encarnação. André Luiz, livro Nosso Lar. Ele chega lá, ele é André Luiz, ele acredita que ele ainda é casado, que ele tem filhos, que ele tem uma casa no Rio de Janeiro, que ele é médico. Então ele morreu, mas não desencarnou, ele continuou sendo a mesma pessoa. Então, a pergunta é, o efeito da prece pelos mortos. Para talvez ajudar a desencarnar de vez? Você falou tudo, eu acho que a gente pode encerrar o programa. É isso, gente. Boa noite. Mentira. Então, esse é que é o ponto. A prece é agradável, ela faz bem, ela tem bons efeitos para os mortos e não para os desencarnados. Né? Então, essa seria a questão. E aí, o que é muito curioso é que o texto começa com uma pergunta que ele recebeu de um leitor, né? De um assinante da Revista Espírita. Ele diz assim, há mais de 15 anos professo em grande parte aquilo que vossa ciência espírita ensina hoje. Olha só, há mais de 15 anos. Isso aqui é dezembro de 59. Ele não colocou aqui a data da carta que a pessoa mandou para ele, né? Mas deve ter sido ali durante o segundo semestre de 1859. Se a gente levar em consideração a data padrão para o estabelecimento da doutrina, que é o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Se a gente quiser, não, vamos ser mais rigorosos, vamos falar do início da doutrina espírita, como ela está agora, com Kardec iniciando os estudos. Então, é janeiro de 55. Aqui estamos em 59. Se eu esticar tudo isso, só dá 4 anos. E o cara estuda mais de 15 anos, aí, não a doutrina espírita. Sim. Ele já acredita, em grande parte, aquilo que a doutrina espírita estuda. Ele só não tinha teoria, né? Tipo, exatamente... A explicação, que é o que está sendo feito agora. Né? Aí, a leitura de vossas obras, e 59. Que obras tínhamos? Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e 2 anos de Revista Espírita. A leitura de vossas obras não faz senão reforçar essa crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte que para mim era treva. Veja, grandes consolações. Esse, Marina, é o primeiro referencial que nós
temos para saber se a doutrina espírita está cumprindo o seu efeito em nós. Eu já encontrei consolo no que eu já estudo? Como assim, isso? Diante das dificuldades que você passa no dia a dia, dificuldades morais, quais são? São aquelas de aplicar os ensinos de Jesus no seu dia a dia. Então, essas são dificuldades morais, porque mostra a nossa inferioridade moral, espírito da terceira ordem, que a maioria de nós somos. Se a doutrina já começou a fazer efeito em mim, quer dizer, ela não é só raciocínio, ela já é vida dentro de mim, eu lido com essas dificuldades de modo diferente. Sim, com certeza. Então, isso é a consolação. Embora muito convencido de que minha existência deve ser múltipla, eu não sabia explicar em que se tornaria meu espírito nesses intervalos. Ele já acreditava em reencarnação desde antes. Olha Mas só. ele não tinha nem ideia como era que era o interstício. Sim. E olha que não existia André Luiz, não tinha Nosso Lar, não tinha nada. Pois é. O cara foi meio que raiz, né, na época, assim. E da onde ele conseguiu, e da onde ele tirou essa ideia de como seria a vida, né, na realidade espiritual? Revista Espírita. Pelas comunicações que Kardec trazia na Revista Espírita. Isso foi o suficiente. Em 2 anos de Revista Espírita. E olha que tiveram 13 anos. Imagina no final, né, conforme ele foi acompanhando, o quanto que isso não foi esclarecendo na cabeça dele. Perfeito. Que maravilha, nossa, até lindo de ver uma situação dessa, né? A paz de espírito que deve ter dado nesse moço. E na gente. E na Também. gente. 1000 vezes obrigado, Senhor, por me haveres iniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a única rota a seguir para ganhar um lugar melhor no outro mundo. Abriste meu coração à esperança e duplicaste a minha coragem para suportar as provas deste mundo. Vinde, pois, Senhor, em meu auxílio, a fim de esclarecer uma verdade que me interessa em alto grau. Sou protestante, e em nossa igreja jamais se ora pelos mortos, posto que o Evangelho não o ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente pedem o auxílio de vossas preces. Será porque estejam ainda sob a influência das ideias adquiridas na Terra? Encarnados? Ou levará Deus em conta a prece dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Essa questão, Senhor, é muito importante para mim e para outros correligionários meus, que contrariam alianças católicas. É porque correligionários quer dizer que também tem o mesmo pensamento de outra religião e tal. A fim de ter uma resposta satisfatória, creio seria necessário que o espírito de um protestante esclarecido, tal como um dos ministros, dos nossos ministros, né, se dignasse manifestar-se em companhia de um dos nossos eclesiásticos. Né? Quer dizer, seria interessante que se os espíritos dessem comunicação junto dos padres, dos pastores, para dizer assim, ora, pode rezar por nós. A pergunta é dupla, Kardec fala, né, que essa é a carta. A prece é agradável àqueles por quem se ora? Segunda pergunta, é-lhe útil? Quer dizer, eles gostam? Faz bem para eles? São duas coisas. E isso, Marina, quer falar? Pode falar. Não, é só porque eu tava quase espirrando, é por isso que eu tô abrindo e fechando, perdão. Ah, não, fica à vontade, tá? Faz parte. Que atira a primeira pedra quem nunca teve rinite. Isso aqui é uma coisa muito interessante, para a gente até ir além disso aqui, não é o momento agora, pelo tempo que a gente tem, mas veja só, você quer ajudar alguém que, no seu entender, está necessitando de ajuda. No caso aqui, os mortos. Aí, a prece é agradável a quem você quer ajudar? Quer dizer, aquilo que você está fazendo é agradável à pessoa? Agradável à pessoa é ponto de vista da pessoa. Porque você pode estar fazendo não ser agradável a ele. Então, o ser agradável tem a ver com o ponto de vista da pessoa.
Quer dizer assim, não, mas eu estou fazendo a prece, vai ser bom para ele. Peraí, essa é a segunda pergunta. Vai ser útil? Kardec separa. Então, é muito interessante a gente observar isso, e aí eu acabei aprendendo isso com os amigos espirituais, quando as pessoas nos pedem auxílio, ou quando alguém, a Marina chega para mim, ô Enzio, minha mãe, alguém que eu conheço, tá numa situação difícil, você pode orar por a pessoa tal. Aí os amigos espirituais me ensinaram o seguinte, Enzio, a gente não tem poder para interferir nas experiências que a pessoa tem que passar, quer dizer, nas provas dela. Você não pode, não tem o que fazer. Inclusive, tem uma questão sobre isso lá na terceira parte dos Espíritos, na Lei de Adoração, falando sobre a prece. A gente não pode mudar isso. Sim. Então, faça o seguinte, quando você for ajudar alguém, primeiro, sempre espere a pessoa pedir ajuda. A pessoa pedir ajuda. Orar por todo mundo, isso sempre é possível. Ore. A pessoa encarnada, no caso. Desencarnado também. Ah, tá. Qualquer um. A pessoa tem que pedir, ela tem que querer. Quando a pessoa pedir, converse com o anjo guardião da pessoa. E peça autorização para poder fazer alguma coisa. Aí Tá, a gente... aí... se tu consegue falar e ouvir de volta o que o anjo da guarda do dito cujo fala, todo santo ajuda. E se você não vem com os tic-teco para isso? Intuição. Ah, tá. Entendeu? Pela intuição. O pensamento dos espíritos sempre nos chega pela intuição ou pela inspiração. Né? Então, o primeiro ponto, a pessoa está aberta, quer dizer, é agradável para ela receber esse auxílio. E segundo, é útil o auxílio que nós vamos oferecer? Por isso que a prece é sempre e única possibilidade de auxílio que você tem em mãos para ajudar alguém. Às vezes, a ajuda efetiva, aquilo que você pensa e que a pessoa quer, não vai ajudar. Veja, quando eu me dei conta disso, eu estava... O amigo espiritual, que foi o Afonso, ele estava me sugerindo exatamente aquilo que Kardec traz quando ele faz a análise da prece para os mortos. É uma forma de auxiliar os mortos. Então, é agradável, a pessoa quer, o morto quer prece. Nas reuniões mediúnicas, né, nas reuniões de assistência espiritual, que são os espíritos mais necessitados, que tem a assistência espiritual, onde é uma UPA, é uma emergência que vem o pessoal ali que precisa de ajuda, e as desobsessões, onde você vai dialogar com obsessores. Aí são espíritos que já estão por conta, já fazem um monte de coisa e tudo mais, é outra reunião. Mas essa assistência espiritual, qual é a praxe? A pessoa chega, conta a história dela, e o dialogador vai ali conversando com ela, e chega um momento que você vê que ele está aberto, diz assim, você sabe orar? Você lembra de alguma prece? Você, posso orar por você? Você está perguntando, é agradável que te faça uma prece? Então, esse é um primeiro ensinamento que a gente tira do texto que Kardec fala. Então, sempre a pessoa quer dizer, é agradável a ela? Sim e não. É útil? Uhum. Então, aí ele coloca, essa é a pergunta, a prece pelos mortos, né, é agradável àqueles a quem você ora? E a segunda que nesse caso você não tem que saber se a pessoa quer ou não. Morreu, tá lá. Você falou o pessoal lá da Turquia, da Síria. Você não tem como, pelo menos não precisa perguntar, você quer que eu reze? Não, reze. Mas será que eles vão gostar? Né? E vão querer, vão gostar? Até porque nós espíritas ou católicos e tal, e eles muçulmanos, esse ponto levantou. Dizer isso vai ser agradável a eles? Vai ser útil de alguma forma? Sempre esse ponto, sempre perguntar, o que você está fazendo? E aí, o Kardec é muito interessante. Aí o cara disse assim, podia os espíritos vir falar com os nossos padres e pastores, né, para dar essa orientação. Aí Kardec pega um prefácio de um livro escrito por um padre. Quer dizer, não sei se o livro é do padre, mas o prefácio, né,
A introdução é de um padre, o reverendo Félix, né? E aí, como o tempo é curto e tem muita coisa aqui, tem uma parte aí no final do primeiro parágrafo do prefácio da introdução do padre. Você lê pra gente? Aham, que é a parte com efeito, né? Com Isso. efeito nada transforma aqui? Isso. Com efeito, nada transforma e transfigura o amor que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor, tem simultaneamente não sei que de delicado e de enternecedor. A tristeza que chora se torna um auxílio da piedade que reza. Por sua vez, a piedade se torna, para a tristeza, o mais delicioso aroma. A fé, a esperança e a caridade jamais se conjugam melhor para honrar a Deus, consolando os homens, e para fazer do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Perfeito. Então, isso aqui é curioso. Ele é um padre, mas o pensamento dele é um pensamento espírita. Sim. E por quê? Porque tornou-se um dogma estabelecido pela base da religião. Morreu, né? Quer dizer, orar pelos mortos é algo assim meio complicado, né? Sempre foi algo muito complicado. Por isso que o cara traz a pergunta, sabendo da realidade espiritual, por que não se faz? Por que as igrejas não fazem isso? Com o passar do tempo, houve um arrefecimento disso, é tanto que hoje, por exemplo, nas missas tem as intenções, né, pelos mortos. Na hora quando vai receber a unção, por exemplo, quem está saudável e não tem perspectiva de morte e morre, com aquela cerimônia da unção e tudo mais, e aí tem as orações e as preces. Quer dizer, houve um certo arrefecimento, né? Você vai para a missa, você faz lá a contribuição para que seja feitas as orações em intenção dos que morreram, missa de sétimo dia, de um ano, e tudo. Quer dizer, tem já uma certa abertura para esse contato com os mortos, né? Apesar de que muito restrito a essas situações. Tá? E aí você tem um padre com um texto desse porte, introdução no livro Os Mortos, Sofredores e Abandonados, onde ele está dizendo assim, nós podemos demonstrar um ato de amor no momento de profunda tristeza. Né? Nós podemos oferecer consolação para os vivos e alívio para os mortos. É por isso que eu vou ler só um textinho do parágrafo seguinte, que é uma parte que eu fiquei um pouco confusa, mas agora que a gente conversou fez um pouco mais sentido. Mas talvez seja por isso que ele comenta assim: aliás, seja como for, se os mortos não têm o conhecimento presente e claro das preces e das boas obras que por eles fazemos, é certo que sente os seus salutares efeitos. Esta crença firme não basta um amor que deseja consolar-se da dor através do benefício e fecundar as lágrimas pelo sacrifício. Eu achei um pouco complexa a frase, mas seria no sentido que no fim do dia, graças a esse amor que está pelo menos tentando exprimir por essa pessoa que morreu, acaba ajudando mesmo assim, mesmo que seja só um pouquinho? Seria tipo isso? Exatamente. Por quê? Porque mesmo na crença de que os mortos, né, as almas dos mortos estão dormindo, né, aguardando o juízo final, elas continuam existindo. E como na crença católica existe a questão do purgatório, né, quer dizer, você está ali no meio de campo, numa situação intermediária, purgando os seus sofrimentos, que essa é uma concepção católica, né? Ela não é uma concepção evangélica, porque não existe na Bíblia nenhum local essa ideia de que os mortos possam estar em qualquer que seja o lugar. Eles estão no limbo, aguardando o retorno do Cristo para o julgamento final das consciências. E aí, o que é que ele está dizendo? Olha, mas eles continuam existindo, então nós podemos, com as nossas preces, demonstrar o nosso amor. E isso vai chegar até eles. Então, por isso que a ideia do sacrifício, quer dizer, é o momento que você para fazer algo que não precisa, e é um ato sagrado, por isso a ideia do sacrifício. Ah, tá. É porque se pega sacrifício meio que como a gente usa hoje em dia, é muito mais dramático, né? Não, Sim.
Ah, faz sentido, faz sentido. E a ideia de sacrifício está muito relacionada à ideia de oferenda. Aham. De oferenda, é mais o sacrifício de tal coisa, quer dizer, é o desgaste, e tem que ser pesado. Não, o sacrifício, né, é relacionado a um ato de sacralidade. O ofício sacro, né, sacro ofício, né, é um ato sagrado que você faz, né, ofício diz respeito aos ritos, à ritualística, tanto que um momento triste da nossa história diz respeito ao santo ofício, quer dizer, os atos santos de defesa da fé. Então, a gente tem esse contexto. Muito bem. E aí, Kardec traz todo essa fala do padre, e ele começa um comentário longo, nós vamos pegar só alguns pontos, e aí eu peço à turma que leia com muita paciência, como a gente está fazendo aqui, mastigando, quando eu pego um dicionário, e lembra o seguinte, vocês vejam, nós fizemos aqui a análise, eu não sei na língua portuguesa, na linguística, como é que a gente chama isso, né? Pegamos a palavra sacrifício, né? E entendemos o seu sentido originário, dentro da sua origem da palavra, sacro ofício, sacro, de sagrado, ofício, atitude, atos, né? Que leva você a se tornar sagrado e tudo mais. E aí, eu não sei na linguística como é que chama isso. Eu não sei se é etimologia, mas vai que eu tô errada, né? Porque eu não sou da linguística portuguesa, eu sou do japonês, então... Então, vai fazendo isso. Não pegue o sentido já do coloquial de hoje, falou de sacrifício, está relacionado a uma oferenda. Eu vou fazer um sacrifício. Aí você vai fazer uma oferenda para agradecer a Deus, para pedir a Deus. Quer dizer, o sentido é diferente. Deixou de ser sagrado para ser comercial. Para ser comercial. Eu faço isso para receber algo em troca. Então, a ideia de sacrifício, a ideia que está relacionada à palavra sacrifício mudou com o tempo. E a época de Kardec, não. Ele é muito cuidadoso com a questão das palavras. A gente tem que ter esse cuidado ao estudar para não desenvolver um raciocínio equivocado do pensamento kardeciano. Porque não é o pensamento kardeciano, é o pensamento enziano quando eu faço isso. E aí ele diz assim, o que o padre Félix admite como hipótese, a ciência espírita aceita como verdade incontestável. Então, é um axioma. Axioma, você já viu essa palavra? Eu já ouvi, se eu já usei, aí é outros 500. Kardec, no início do Livro dos Espíritos, ele vai falar, ele pergunta assim, em que se baseia a prova da existência de Deus? Pergunta número 3, 4, são as primeiras perguntas. E aí os Espíritos, no axioma que aplicais às vossas ciências, não existe efeito sem causa. O que não é causado pelo homem. E aí, num axioma, duas palavras muito parecidas, dogma e axioma. Dogma, uma verdade estabelecida. Axioma, uma verdade inquestionável. Ok. Então, lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Você tem como questionar isso? Tudo que existe é efeito de uma causa. A única coisa que existe, aí não é coisa, mas na obra divina só existe, aí a gente não tem bem como é, porque não é pessoa, não é coisa. Sim. É um ser. Também não é ser. É Deus, que é o causador incausado. Então, tirando Deus, tudo tem causa. E aí, quando pensamos nisso, no que não existe efeito sem causa, que nome se dá para isso? Axioma. Dogma, uma verdade estabelecida, mas ela pode ser questionada. Porque quando ela deixa de ser questionada, porque não tem como questioná-la, ela deixa de ser dogma e passa a ser uma axioma. Reencarnação, dogma. Kardec pergunta, em que se baseia o dogma da reencarnação? Quer dizer, uma verdade estabelecida. Os evangélicos acreditam? Não. Verdade. Eles questionam? Questionam. Então, essa é a diferença. Mas daí, perante o espiritismo, a reencarnação é um axioma.
Ou não? Não, que ele é questionado. É porque Ela nem pode- todo mundo vai. Não, a gente não vai ficar eternamente reencarnando, né? Tem um momento que separa. Ok, faz sentido. Faz Então, sentido. quer dizer, mas por espiritismo, reencarnação é fato. Reencarnação é fato. Ok. Porque para ser axioma, não pode ser desse para aquele. É Geral. geral. Certo? Então, continua sendo um dogma, mesmo sendo fato. Agora, é fato inquestionável. Você questiona, você está indo contra os fatos, é problema seu. Ah, mas eu não acredito. Seu direito. Não muda o fato continua lá acontecendo. Então, é fato. Ponto. Entendi. Aí, no finalzinho desse parágrafo, eu não sei como é que está na sua organização, Kardec diz assim, a prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles. Um laço que é um pensamento. Então, pode ser traduzido aqui como uma ideia que tem vontade, que tem sentimentos, que tem emoções. Porque a essa época aqui, a palavra pensamento, salvo em algumas exceções, ela diz respeito às operações mentais de um modo geral. Vira lei de sintonia ou não? Necessariamente no começo não. Por quê? Porque para ter sintonia, temos que estar na mesma simpatia. É, porque como eu pensei na questão do laço, eu pensei né, que se não acabaria estando. Não, mas não faz sentido, porque você pode rezar mesmo para quem não tá. Exatamente. Faz sentido. Ok. O que eu poderia dizer dentro dessa ideia que você está falando a prece seria como um abraço. Ah, tá. Certo? Como um abraço. Essa talvez seja a melhor ilustração que a gente tem dentro do que ele fala aqui. A prece, ela é como um abraço. E mesmo o outro... não sei se você já viu... Essa semana eu vi um videozinho, já tinha ouvido assistido há algum tempo. É uma criança com autismo grave, tendo uma crise, né? E ela se deita, ela se bota a almofada no chão, bota a cabeça na almofada e começa a gritar e se espernear e tudo mais. Aí um gatinho chega, né, começa a lamber a criança. E aí a criança vai se acalmando, vai se acalmando, vai se acalmando. Então, como ele não fosse humano, tentaria ali aconchegar devagarzinho, chegando, abraçando. Então, a prece teria, em síntese, juntando tudo aqui, seria esse abraço que você dá no morto. Aí, a sintonia provavelmente poderia acontecer como consequência, né? Por isso que a prece é um ato de amor. Faz sentido. A prece é um pensamento, então são as ideias, são as palavras, é o sentimento, é a emoção, é o carinho que vai junto. As palavras são só uma forma inteligente de expressar todo esse conjunto. É o pacote, né? É o pacote. É o pacotinho que você manda. Perfeito. A prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles, é um apelo, uma verdadeira evocação. Uma verdadeira evocação. Aí eu vou te contar uma coisa, Maria. Você é jovem e nos centros espíritas, de modo geral, tem uma certa restrição. É proibido. Uma certa restrição nas chamadas evocações. Verdade. E aí o que acontece? Por que não se faz evocação? É porque nós não estudamos o Livro dos Médiuns, porque nós não estudamos Revista Espírita, então não sabemos o que fazer com os espíritos que vêm para as reuniões, então... Evitar BO, basicamente. Exatamente. Só que aí, ao invés de instigarmos, incentivarmos ao estudo, o Livro dos Médiuns tem um capítulo sobre evocações. Como é que faz? Quais são os cuidados? Quais são os critérios? E ele vai dizer assim, existem as comunicações espontâneas, o Espírito vem e fala. Ele diz, eu sou o Zequinha. E tem as evocações. Zequinha, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, Zequinha, qual a sua opinião sobre isso? Aí o pessoal, mas como é que eu vou saber se é o Zequinha? Olha, se você está chamando o Zequinha é porque você conhece o Zequinha. Então você vai saber se é ele ou não. Então você não conhece o Zequinha. Então o erro não está na evocação. O erro está em você chamar alguém que você não conhece. Então chame quem você conhece.
Ah, então eu vou descobrir se a pessoa der detalhes. Não, não são pelos detalhes. Os detalhes podem ser aprendidos. Existem coisas que são daquela pessoa. O jeito de falar. Né? Eu ouvi uma pessoa falando essa semana, conversando com um médium, né? Diz assim, olha, uma vez você me trouxe uma comunicação da minha mãe. Está falando com o médium, né? E eu sei que é a minha mãe, porque na comunicação ela falava umas coisas que só eu sabia. E não era informação, era frases de um poema. Que só ela sabe o sentido desse poema. Então, ela fez a autenticidade da comunicação. Então, a pessoa conhece o outro. Então, chame. Se tiver diferente, você vai saber. E aí, Kardec vai dizer, entre as espontâneas e a evocação, o único erro é você escolher só uma delas. E deixar a outra de lado. Então, tanto a evocação quanto comunicação espontânea devem estar presentes nas atividades mediúnicas, segundo Kardec. Com a falta de estudo, vai gerando medo, né? Porque... Dá exemplo, né? Que dessa pessoa que nasceu dentro do espiritismo desde pequena, eu sempre tive muito medo de ver espírito, por exemplo. Ou de ter, tipo, contato com o espírito. Isso que eu era espírita. Então, acho que justamente essa falta de estudo focado de tá tudo bem, se lida assim, lida de tal jeito, faz tal coisa, faz outra. Acho que isso acaba gerando também a apreensão, mesmo da pessoa que quer às vezes fazer, só que não sabe como. Sim, e aí sim vinculou a ideia de você pode cair no processo obsessivo se fizer evocação. Aí, resultado, as pessoas acham que só vão ter obsessão se fizer evocação. Aí você considera todo o resto. Aí você fica, será que eu conto, será que eu não conto? E aí Kardec diz aqui, esse momento de prece que você faz em auxílio ao morto, sim, é uma verdadeira evocação. Você traz ele para junto de você. Por isso que, dentro desse texto, quem depois, como eu disse, a gente não vai ter tempo de ler ele todo, mas quem está em casa, leia ele todo. Né? A prece pelo morto é literalmente um abraço de carinho. E aí, ele segue no texto, ele vai falar, os que contestam a eficácia da prece dizem, os desígnios de Deus são imutáveis, e ele não os derroga a pedido do homem. Tá certo. Os Espíritos vão dizer isso. Tem na resposta do Livro dos Espíritos, lá nas questões que tratam da prece, no capítulo 2, Lei de Adoração. Realmente, foi estabelecido por Deus, é da lei. E Deus não vai derrogar as suas leis só porque você quer. Ponto. E aí Kardec diz assim, então vamos encarar a prece, aí ele diz aqui, encaremos-la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Uhum. Porque é assim, Marina, você está diante de um processo de experiência, uma prova, que pede que você seja compreensiva. A prece vai ajudar a refrigerar seu coração diante dessa situação onde você precisa compreender, mas ele não vai tirar as pessoas que estão na sua vida forçando você a compreender. Inclusive, então, perdão, pode falar. Não, pode. Não, é porque eu bati o olho aqui bem certinho numa parte que eu grifei, que era justamente nessa questão que eu ia até comentar depois que terminasse, mas já que você começou, porque tem um trecho aqui que ele fala, mas o Espiritismo ensina que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito, e este pode abreviá-lo pelos esforços que fizer para progredir. A prece, bem entendido, a prece real de coração, ditada por uma verdadeira caridade, incita o espírito ao arrependimento. Perfeito. Aí tem um ponto curioso, sabe? Quando a gente fala de encerrar o sofrimento, o que passa na cabeça da gente? Cortar uma pela raiz. Encerrar a situação. Uhum. Assim. Não é melhor esperar. O que é que determina que aquilo é sofrimento? É a situação em si ou você? É você, né? Seu grau de inferioridade, normalmente. Então, não importa se a situação para ou continua, você
continuará ou não sofrendo, não em função das circunstâncias. É você que deve parar de sofrer. Encerrar o sofrimento não é encerrar os fatos, é mudar o ponto de vista sobre os fatos. As pessoas acham que, Senhor, estou sofrendo tanto com essa doença, tal, tal, tal. Sim, ela está trazendo angústia, ela está trazendo dor, incômodo e tudo mais. Ok, faz parte do kit. Como você lida com isso? É sempre o como, né? Muito parece em diversos tópicos dentro do espiritismo, é muito mais às vezes o como do que todo o resto. Porque isso faz a diferença. Olha, você já imaginou você ser acusada, né, no seu caso, de algo que você não fez, você ser presa, né, ou estar acorrentada a isso você ser inocente, aí você ser punida, receber a punição, o castigo, né, físico, o flagelo, né, sobre isso. Isso é terrível. Como você lidaria com isso? Porque eu sei como Jesus lidou. Eu peguei pesado agora, né? Não quer dizer que vamos fazer um parênteses aqui. A gente pode saber, não quer dizer que a gente vai fazer igual a Jesus. Importante salientar isso. A gente tenta, mas não quer dizer que a gente faz. E aí, o que tem que ser feito? Bom, aí tem que ser feito como ele fez. Aí não tem jeito, porque ele é Guima dele. A gente vai assim, né? Mas a prática... A gente vai conseguir? Talvez na primeira vez não. Mas como é que eu lido com o sofrimento? Aí, o sofrimento não é o fato, a circunstância. O sofrimento é o que eu sinto em relação àquilo. Eu preciso mudar o foco da palavra. Sofrimento não diz respeito às circunstâncias. Sofrimento diz respeito a como eu vivo a circunstância. Interromper o sofrimento é mudar como eu lido com isso, e não o fato em si. Eu não tenho poder sobre isso. Isso diz respeito às circunstâncias do mundo. A prece, ela vai direto nesse ponto. Para que a pessoa que recebe a prece, ela encontre o refrigério para ela mudar quem ela é no mundo espiritual. Porque a gente não tem como mudar o que a gente tem que passar. A experiência só se encerra com a aprovação. E no mundo espiritual, a média é 10. Não é média 6 ou 7 ou 8, né? Dependendo da escola que a gente vá, né? Eu já estudei, eu lembro, uma época a média era 5. Uhum. Né? Aí você passou o próximo ano. Aqui não. A média é 10. Não tem outro jeito. Ou vai ou racha, né? Literalmente. Ou vai ou vai. Aí, no parágrafo seguinte, ele diz assim, que aí a pergunta, né? Podem as preces abreviar os sofrimentos? O Espiritismo diz, sim, abreviar o sofrimento. Aí, se eu olhar o sofrimento como as circunstâncias, ficou contraditório o texto. Porque eu não tenho poder sobre as circunstâncias. Você vai ter que passar pela experiência até aprender. Não tem como mudar isso. É da lei. Né? Mas eu posso abreviar o sofrimento? O Espiritismo diz sim. Então, ele não está falando dos fatos e circunstâncias. Ele não está falando da experiência em si. E o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo, descrevendo-nos a sua mudança de situação. Pelo raciocínio, considerando o seu modo de ação. Peraí. Então, o Espiritismo prova pelo raciocínio, pela lógica e pela experiência. Pela experiência, os Espíritos têm falado. Pelo raciocínio, como é que o Espiritismo age? Nas consciências. O Espiritismo não age nos fatos, nas consciências. E aí, da experiência, se a gente for aí para o penúltimo, o finalzinho aí, antes do último parágrafo, que é um longo, ele diz assim,
respondendo efetivamente a pergunta, as perguntas do leitor. Pergunta nosso assinante se os espíritos que solicitam preces, não estariam ainda sob a influência das ideias terrestres, encarnados. A isto responderemos que entre os espíritos que se comunicam conosco, aos que, em vida, quer dizer, encarnados em vida, que continua encarnado na morte, professam todos os cultos, são de todas as religiões, né? Todos eles, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e budistas, a pergunta: que podemos fazer para vos ser útil? Respondem: orai por mim. Quer dizer, me abraça, me acolhe. Uma prece, segundo o rito que professaste, seria para vós mais útil ou mais agradável? Quer dizer, o rito é a sequência de como você faz os fatos religiosos. O rito espírita, não tem? Tem, nós temos rito sim. Mas não temos ritual. Infelizmente, se estabeleceu ritual. Virou ritual. O rito é, como é que se começa uma reunião? E se não fizer assim, o pessoal olha torto. Então, faz uma leitura, faz uma prece, depois vem o estudo, terminou o estudo, vem a prece, aí a gente vai para casa e começa a fazer bagunça de novo. Quer dizer, isso é um rito, é uma sequência. Aí ele está perguntando aqui, mas o rito é agradável? Porque você é muçulmano, então a prece tem que seguir o rito muçulmano para você, islâmico? Não, você é budista, então tem que seguir o rito budista para fazer essa prece para você? O rito é a forma. A prece do coração não tem rito. Porque ela é pensamento. No fim, o que chega seria mais o sentimento, né? Para a pessoa. Nossos leitores certamente se recordam da evocação de uma viúva de Malabar, inserida na revista de dezembro de 58. Fica a dica aí, pessoal. Dá uma olhada lá. Quando lhe dissemos, pedis que oremos por vós. Como somos cristãos, nossas preces vos poderiam ser agradáveis? Ela respondeu, não há senão um Deus para todos os homens. Então, qual o efeito da prece? E aí eu volto àquele ponto. É um abraço de carinho, de alguém que ama para com alguém que precisa ser amado. Quantas vezes nós estamos assim, diante das dificuldades da existência, né? Que a única coisa que a gente quer é um abraço, um ato de carinho. Não quer palavra, não quer conselho, não quer lição de moral. Não, a gente só quer abraço. Isso é uma prece. Então que agora é só chegar e abraçar, resolve? Não, calma. Calma, também não é assim. Não vamos materializar a prece. A prece é um pensamento. Estou dizendo para a gente ficar mais fácil da gente entender. A prece, ela tem esse efeito. O título é o efeito da prece. É o efeito de um abraço, de quem ama. E aí, dona Marina? Pois é, né? Aí essa galera ainda vai ler o texto, né? Mas daí faz muito mais sentido quando depois vai ter o relato do espírito, né? Que ele consegue finalmente se comunicar, que realmente ele tinha feito algumas questões não erradas, erradas, equivocadas na vida dele, mas mesmo assim teve alguém que se compadeceu dele e rezou por ele, né? E o quanto isso de fato ajudou. Então, mesmo que às vezes você faça, por exemplo, não é no caso prece para alguém, mas prece de início de estudo, prece evangelho em casa, prece no geral que você normalmente faz com outras pessoas junto, para mim sempre foi uma coisa muito complicada. Não é algo que eu sou tão confortável assim falando. E às vezes a pessoa pode se sentir do mesmo jeito para fazer a prece para outra pessoa, porque às vezes não tem uma estrutura certinha que acaba como que a gente é ensinado, né? Que você tem que ser numa estrutura feitinha. Então, o fato de você pelo menos fazer com
a boa intenção e o sentimento de ajudar, nem que seja o mínimo para a pessoa, às vezes já é mais do que muita gente vai, às vezes acha que vai ter. Isso dá para ver no filme do Nosso Lar, que tem aquela senhorinha que reza pelo... Esqueci até o nome dele agora, André Luiz, que reza por ele, né? Que no fim ajudou muito e ela foi ele de coraçãozinho, né? Ela foi, vamos tentar ajudar. Só rezou ali na paz no cantinho dela, então. Sim, isso aqui traz algumas reflexões, sem ser no sentido de crítica pela crítica, mas na definição da palavra acaba sendo uma crítica. Se a prece tem essa característica de ser um pensamento e ela tem que estar muito mais relacionada com os sentimentos, a forma com que ela é feita é secundária. Você falou a questão de incomodação. Com todo respeito, eu fico um tanto quanto incomodado quando estou num determinado ambiente e, vai começar uma reunião, pode fazer presencial? E aí eu vejo pessoas que a gente convive no dia a dia que são completamente estabanadas, né? E vai fazer a prece e vira um beato, uma beata de igreja, sabe? Assume aquela postura, assim, de voz, que vai estar desencarnando e tudo mais. Mas você não é assim. Então, por que você fica assim quando vai fazer a prece? Não, que a prece exige. Em que lugar está escrito isso? Aí passa a ser um ato ritualístico. Aí você perde a essência da coisa. Porque, veja, é a naturalidade. Pegando essa ideia de que a prece ela tem o efeito de um abraço de carinho, de amor, você vai abraçar uma pessoa que você gosta, que você ama, você pensa como é que vai fazer? Você simplesmente abraça. Você não pensa numa sequência assim, agora eu vou ter que pegar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. O abraço, quando você abraça quem ama, simplesmente se encaixa. Né? E acolhe aquele que está mais tranquilo, acolhe o que está necessitado. Simples assim. Como é que faz isso? Sendo você. Então, com todo respeito, todo carinho, quer fazer, faça. Né? Mas, na forma como Kardec trata da prece, isso é meio estranho, é meio forçado, sabe? Parece que vai fazer, se você fica assim, você cria. Não, o que cria um ambiente da prece é a naturalidade. É você ser quem você é no seu dia a dia. Porque são os sentimentos que estão ali, são as palavras, elas vão expressar isso, mas se você faz uma prece, às vezes o pessoal, vou fazer a prece de Cáritas, é belíssima, mas não tem sentimento nenhum. São só palavras soltas ao vento. É um sino que balança e não tem caridade, como diz Paulo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, Kardec está aqui, é um pensamento. Trazendo a frase dele. A prece é um pensamento, é um laço que nos liga a eles. Quer dizer, esse momento de prece é um momento onde eu me ligo às pessoas que estão ali presentes. É um apelo, uma verdadeira evocação. Então, é importante que a gente reveja essas coisas e a prece se torna muito mais íntima do que exterior. Eu não preciso do exterior para valorar a prece. Se eu precisar assumir essa atitude para que a pessoa venha prestar atenção na prece, então é melhor... Não é viável, né? Não é viável, até não faz sentido, porque é impraticável de fazer isso. Perfeito. Por isso que a gente procura essa naturalidade, e eu já falei, eu gosto das preces que você faz, que são objetivas, fazem sentido, é isso, isso, isso. Pronto, Senhor, vamos lá. E já caminhando aqui nós temos 2 minutinhos, eu lembro de uma prece que eu ouvi o Simão Pedro contando uma história, né? Era uma pessoa que ele conhecia, né, que participava das reuniões, e ele jovem, e a pessoa disse, eles falando sobre prece, e a pessoa disse que quando ia dormir, sempre fazia uma prece, e aí, eu não lembro agora exatamente os detalhes, a pessoa foi relatar qual era a prece que ela fazia. Quando ia dormir, ela dizia assim, pai, nego velho tá aqui, tá? E ia dormir. Você tem ideia do mundo que ele está dizendo? Pai, nego velho, quer dizer, ele que era um negro, nego velho está aqui, tá?
Então, isso toca mais do que quilômetros de palavras, né? Então, quero agradecer esse momento de estudo. Próxima semana voltamos aqui. Vamos falar sobre arte, arte pagã, arte espírita, arte cristã, tá? E um abraço, pessoal. Um cheiro bem grande. Marina, por favor. Bom, gente, muito obrigada por mais uma semana vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais junto com a gente. Porque quando a gente lê é uma coisa, né? Então, por exemplo, eu li e eu fiquei, ok, essa concepção. Aí depois, quando eu vim aqui conversar, era outra, né? Então, sempre vai agregando. Então, só queria agradecer pela espiritualidade, por nos auxiliar mais uma vez nesse estudo, que a gente possa cada vez aprender um pouquinho mais e também conseguir aplicar no nosso dia a dia. Muito obrigada, gente. Até mais. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.